palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é uma palavra que eu tenho vivido há algum tempo. Eu amo isso quando nós ministramos aquilo que vivemos, aquilo que primeiro passou por nós e transformou, mudou a nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta nas minhas ideias, muito aberta. Até a nossa casa era uma casa muito aberta. Há anos atrás, quem caminha com a gente já há mais tempo aqui, o pessoal que, por exemplo, Fabiana e a Maiara, a própria Eliane e o Dirceu, daí o Renan, o pessoal que está aqui, Juninho e a Mari, eles sabem que nas terças-feiras eu fazia, polenta com galinha lá em casa. Minha casa era aberta sempre, sempre cheia de gente. Sempre uma casa com mesa cheia, com as pessoas. E eu sempre muito aberta, as minhas ideias, aberta àquilo que Deus estava fazendo. Mas um dia, o Senhor falou assim comigo: filha, eu agora preciso fazer algo na tua casa, na tua família, com teu marido, com os teus filhos, contigo. E eu preciso que você feche as portas da tua casa. Eu lembro que quando esse processo começou a acontecer, é incrível que se você caminha com Deus, você vai perceber que Deus vai te dando palavras, Deus vai te instruindo. E as pessoas que estão ao teu redor vão começar a contribuir com aquilo que Deus está falando. Ontem mesmo aconteceu isso. Nós estávamos numa mesa de jantar. No sábado na sexta eu falei uma direção que Deus tinha me dado. Eu falei, Deus me deu essa direção de não fazer mais isso. Não é pecado, não é errado, é algo lícito, eu posso. Mas Deus falou assim para mim: eu quero que você não faça mais isso. E eu falei amém. Eu compartilhei com eles. Quando chegou ontem na mesa, eu descobri o porquê que Deus tinha falado aquilo comigo. Uma pessoa que nem cristã não é cristão, chegou na mesa e falou assim, exatamente a direção que Deus tinha me dado. Então Deus, ele vai pontuando. E eu lembro que naquela semana minha mãe foi na minha casa e estava uma galera lá em casa, com a minha casa aberta, a porta aberta, escancarada. E tinha gente sentada em cima da minha cama. Gente dentro do quarto. A minha mãe chegou e falou assim: filha, não é bom que a tua casa, o teu quarto de intimidade esteja aberto dessa forma. E eu falei: mãe, é de Deus, porque o Senhor me deu uma palavra sobre isso. E aí eu comecei a entender, e eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes, alguns milagres na nossa vida, alguns posicionamentos de Deus só acontecem quando nós fechamos as portas. E nós precisamos fechar as portas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, que está aí com você, em Lucas 15, 8. Abre aí. Lucas 15, 8. Sabe, um princípio muito poderoso é tudo que Deus vai fazer através de você, primeiro Ele vai fazer em você. Não existe, eu sempre digo para o Telmo e falo para mim mesma, como pastores da igreja, da Abba Pai Church, falando aqui, o meu medo, o meu maior receio é a gente perder a essência e perder essa verdade que talvez você olha no púlpito e não vê tudo. Você não vê tudo. Mas existe muita lágrima, muita renúncia, muito choro, muito não, sabe? Muito benefício negado para não perder a essência de Cristo. Eu sempre digo assim, uma coisa é você estar num tempo difícil e você não ter condições de comprar. Eu digo para você que isso não é renúncia, é passar um momento difícil. A renúncia é quando você tem condições de adquirir. Deus fala assim para você: eu não quero que você tenha isso. Eu não quero que você adquira isso. Isso é renúncia. E a verdade é que a unção de Deus, ela só é conferida através de renúncias. Existem coisas na sua vida que Deus vai derramar unção sobre você, que só vai ser derramada através das suas renúncias. Não é renúncia do que não é permitido, é renúncia daquilo que é permitido. Que nem é pecado, mas Deus fala: eu não quero você envolvido nisso. Eu não quero você nisso. Deixa eu ler com vocês aqui, Lucas 15, 8 diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma,
Uma delas, ela não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora eu achei a minha dracma perdida. Nós estamos em tempos onde os valores têm sido perdidos e as coisas mais valiosas que nós perdemos dentro da nossa casa. Hoje, se alguém for perguntar para você qual é a coisa mais valiosa que você poderia perder hoje, com certeza você não ia falar dos seus bens, do seu trabalho, do seu smartphone, do seu carro. Você ia se dirigir às pessoas que moram dentro da sua casa com você. São as pessoas que nós mais amamos, são as pessoas que são mais caras para nós. E é interessante que também é com essas pessoas que nós mais erramos. É com elas que nós falhamos, é com elas que nós perdemos a paciência, é com elas que nós erramos. Mas, olha que interessante, dentro de casa está aquilo que é de mais valioso. Mas a Bíblia fala de algo muito interessante, que essa dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. Existem valores que podem ser perdidos dentro da nossa casa, nós não precisamos sair deles. Às vezes a gente conversa com adolescentes, com crianças, com homens e mulheres, e quando eles chegam para a gente falando: olha, eu perdi algo, e a gente vai conversar, eu perdi um valor dentro da minha casa, eu perdi o respeito, eu perdi meu casamento, eu perdi a graça de Deus sobre a minha família, eu perdi algo dentro da minha casa, eu perdi o respeito, eu perdi a dignidade, eu perdi a confiança da minha esposa, eu perdi a confiança do meu esposo. Aquilo de mais precioso que nós podemos perder não está lá no nosso trabalho, está dentro da nossa casa. E Jesus conta uma parábola, ele diz o seguinte, que tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. E eu quero dizer para você, você pode ter 10, e se você perder um, do que é caro para você vai fazer falta, muita falta. Daquilo que é precioso dentro da sua casa, você pode, tem gente aqui que tem 3 filhos, 2 filhos, vai me entender. Nós amamos os nossos filhos de maneira igual. Não existe assim, eu tenho 10 filhos, perdi um. Não existe isso, gente. É caro, é valioso. E essa mulher, ela toma algumas posturas, eu quero compartilhar com vocês. A primeira postura que ela faz, ela entra dentro da casa dela e com certeza ela fecha a porta para fazer uma varredura, uma procura por um valor perdido. E semelhantemente me lembra da mulher, da viúva, a viúva de profeta Eliseu, a viúva pobre. Ela fala algo tão interessante para o profeta, ela diz assim: profeta, o meu marido, que era um homem justo, ele estava na escola de profetas, ele morreu. E agora os credores entram na minha casa e dizem que vão levar quem? Os meus 2 filhos. Os credores vêm para tirar dracmas perdidas dentro de casa, dracmas valiosas e preciosas. Escute, uma das coisas, quando um pai de família é arrancado dentro de uma casa, os credores vêm buscar os filhos. Nós vemos isso quando um pai abandona um lar, ou quando até mesmo uma morte trágica vem, os filhos são os primeiros, são as presas. Escute o que eu vou falar para você. De espíritos malignos, de orfandade, que aí envolve drogas, envolve tanto tipo de perdição, vem buscar os filhos. Mas essa mulher, ela toma uma postura que eu amo, ela vai falar com o homem de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, todos nós aqui, eu vou te dar um conselho. Feche a sua casa, escute, para algumas coisas que Deus precisa fazer, mas você não pode caminhar sozinho. Você precisa ter alguém com o coração de Deus perto de você. Alguém que possa falar o seu coração e te dê uma direção. Então Eliseu dá uma direção para aquela mulher e diz assim, ele fala assim: o que eu posso fazer para te ajudar? E ela falou assim: olha, eu não tenho nada dentro da minha casa, a não ser uma pequena vasilha de azeite, de farinha e azeite, uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: toma emprestada a todas as vasilhas que você puder, dos seus vizinhos e dos seus amigos. Todas. Toma emprestada todas as vasilhas. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Os teus relacionamentos,
os teus vizinhos e amigos, as pessoas ao teu redor, vai ter uma hora que você vai ter que abrir a porta da sua casa e pegar tudo que você puder emprestado de vasilhas vazias. E é incrível que ela diz assim, os filhos foram atrás. Até os relacionamentos dos nossos filhos nos abençoam, sabiam? Se você é pai de filhos adolescentes, experimente abrir a sua casa para os adolescentes comer na sua mesa. Se você é pai de crianças pequenas, experimente abrir a sua casa, deixar as crianças pequenas brincarem na sua casa. Traga as vasilhas vazias, escute, abra a sua casa. Só que, entenda, para alguns milagres acontecerem na sua família, você vai ter que fechar as portas. Porque a Bíblia diz que ele começou a trazer todas as vasilhas, todas. E ela perguntou, são essas as vasilhas? São. E agora ele disse, feche a porta, encerre a porta atrás de você e os seus filhos. E comece a derramar o azeite. Deus está falando para algumas pessoas aqui, você está com a vida muito aberta. E eu quero dar um alerta, cuidado com as redes sociais. Cuidado com o que você expõe nas redes sociais. Cuida da sua vida. Não exponha para todos. Tem muita gente que tem dificuldade. Deus dá um plano, Deus dá um projeto. Você está falando para todo mundo. Escute. As mulheres aqui, a gente tem a experiência de ser mãe. Você sabe que um bebê precisa de 9 meses para ser gestado. E não dá para com 5 meses tirar para ver o rostinho, tirar para mostrar para as pessoas como vai ser. Ele precisa ficar escondido até a hora do nascimento. E ninguém vai mostrar as dores de parto. A gente gosta de mostrar o bebê. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui, a sua vida está muito aberta, por isso intrusos, invasores, pessoas têm entrado, sapateado no teu jardim, sujado a tua casa. Você precisa fechar a porta para alguns milagres acontecerem. Tem mulheres que passam situações tão difíceis na sua família, ela vai expor o marido para todo mundo. Expõe o marido para a mãe, para a sogra, para a família inteira, depois você se resolve. Mas a sua casa fica manchada, fica suja. Daí eles olham assim, foto que se ama no Instagram, estavam se brigando até semana passada. Aí a sua cunhada, aquela cunhada bem querida, posta um meme. Uma mulher beijando o marido nas redes sociais, em casa ela segurando um pau, tacando na cabeça dele. Porque você expõe. Deus está falando para algumas pessoas aqui, você quer que eu faça milagres? Fecha a porta da tua casa. Tenha relacionamentos, tenha amigos, mas saiba a hora de fechar a porta para o milagre acontecer. Eu lembro que quando Deus começou a fazer um milagre na nossa vida, começou a querer transformar o nosso coração, a minha casa estava daquele jeito, aberta. E Deus falou assim para mim, filha, eu quero que você feche a porta. Vai ser um tempo de solitude, um tempo onde você vai ouvir mais as minhas palavras e menos as palavras dos teus amigos. Um tempo onde eu quero te alinhar, sabe por quê? A gente fica muito parecido com quem a gente anda junto. E às vezes Deus precisa quebrar alguns relacionamentos, frustrar a gente, para que a gente possa ouvir as palavras que vêm do Senhor, para que a gente possa ir em direção àquilo que o Senhor tem para a gente. Nós temos uma grande dificuldade. Nós queremos andar em bando e Deus muitas vezes fala para nós, eu não quero que você ande em bando, eu quero te levar para um lugar novo e diferente, feito por mim. Será que você pode entender isso? E aí Deus fala, para esse milagre acontecer, e gente, eu vou dizer, óleo, unção, poucos têm. Muitos têm microfones na mão, muitos têm ministérios, muitos têm empresas, muitos estão em muitas áreas. A internet hoje deu voz para muita gente, mas ela não dá unção para ninguém. Porque a unção, ela não está naquilo que é visível. A unção está quando você fecha a porta da sua casa e você permite que Deus comece a fazer os milagres dentro da sua família primeiro. Eu posso me lembrar de Mateus 6, o Senhor falando algo tão lindo, Jesus mesmo falando, olha, quando você... Tem muita gente que ora publicamente, gosta da recompensa pública. Estão me vendo orar, olha que oração maravilhosa, mas Jesus falou, eu estou olhando para aqueles que estão fechando a porta do seu quarto e ficando comigo. Eu estava no escritório lá em casa essa semana, fui preparar uma palavra, acho que foi a palavra de quinta. Mas o Espírito Santo veio lá naquela hora, eu disse assim, Deus, eu vou deixar a palavra aqui e vou para o chão. Quando eu fui para o chão, comecei a orar, a porta estava entreaberta.
veio aquela voz assim: fecha a porta, porque eu quero fazer algo dentro de você. E a gente olha assim, fechar a porta é algo tão comum. Eu lembro que com o pé mesmo, meu escritório é pequenininho, eu fechei a porta. E quando eu fechei aquela porta, Deus falou assim: parece pouco, mas quando você fecha a porta, só está eu e você. Deus está te dando uma direção nessa noite. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está abrindo. E uma das coisas que essa mulher fez, ela obedeceu, e a Bíblia diz que o óleo não parou de correr. Sabe de uma coisa? Existe uma unção que Deus quer derramar sobre você, específica. Ela não é a unção do Telmo, ela não é a unção da Viviane, ela não é a unção de ninguém, ela é a unção de Deus. Para você funcionar onde Deus te colocou especificamente, sendo você uma professora, sendo você um trabalhador, um representante, um vendedor, um médico, um dentista, seja lá o que Deus tenha te colocado, vai ter uma unção diferente. Gente, nós lidamos com tantos profissionais, às vezes eu olho para o Telmo e digo: essa pessoa é diferente, ela faz com amor, ela faz com algo diferente. Eu posso ter certeza, existe uma unção sobre aquela pessoa, uma graça de Deus, uma autorização que só vem quando você fecha a porta da sua casa, dos seus filhos, e você permite que o verdadeiro milagre aconteça primeiro onde ninguém consegue ver, dentro da sua família. Porque a Bíblia vai dizer depois que esse óleo, ele começa a encher todas as vasilhas, todos aqueles lugares que essa mulher tinha relacionamento, tudo foi cheio de óleo de unção. E só parou de correr quando acabou as vasilhas. Sabe o que Deus está falando aqui para você? Aquilo que era a sua maior falta, aquilo que era assim um decreto de morte, vai ser o lugar de mais vida para você. Porque ela não tinha nenhuma empresa, ela não tinha nada. O profeta falou assim: agora você vende o que sobrou e vá viver, você e os seus filhos. Você imagina quanto que não sobrou. Existe uma unção que Deus quer derramar nessa noite, que não é só para você, é para os seus filhos. Quando nós tínhamos, eu lembro que nós passamos por momentos muito difíceis financeiramente, eu e o Telmo, muito difíceis. O salário era apertado, e eu lembro que nós tínhamos que pensar assim: esse mês, eu sempre gostei muito daquele salame italiano fatiado, só que não era todo mês que dava para comprar. Na época, eram uns R$5, hoje eu fui comprar esses dias, tá 12, gente, um absurdo. Era R$5, eu lembro que a gente estava botando as compras no carrinho, e a gente fazia já a soma, para ver quanto que ia dar, porque a gente tinha um valor para a compra do mês. E eu olhava para ele, a gente comprava junto, e eu olhava assim: será que esse mês dá para a gente levar o salame? Dele assim: se nós levar esse salame fatiado, a gente vai ter que deixar outra coisa. E eu lembro que por muito tempo foi assim. Por muito tempo foi assim. E isso vai, sabe, eu nunca fiquei assim: eu não fazer terapia porque eu não pude comer um salame italiano. Eu nunca fiz isso. Sabe, não pode, tá tudo bem. Come um ovo mexido com arroz e feijão, tá tudo certo. Sabe, essa geração precisa também aprender a lidar com a escassez. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas também, outro dia eu fui lá e comprei. Comi sozinho inteiro lá em casa. Mas assim, entenda isso. Existem momentos que é momentos de escassez, momentos difíceis. Sabe, a gente nunca ficou assim, fazendo conta, reclamando. Eu lembro, a gente às vezes não tinha dinheiro para nós. Chegava alguém pior que a gente pagava o lanche daquela pessoa, às vezes não comia. Sabe, são coisas que Deus vai te ensinando. Sabe, Deus vai te conduzindo, Deus vai trazendo sobre você graça no meio da dor. Agora eu não lembro do que eu estava falando. Eu estava falando do quê? Antes do salame. Eu falei da escassez. Hã? Tá, gente, vocês também não lembram. Não, então, mas o que eu quero dizer com isso? Que existem momentos de escassez na nossa vida. Existem momentos que são difíceis, que não são fáceis. Mas sabe que Deus, eu lembro que a gente, agora eu lembrei. Eu lembro que de vez em quando Deus trazia um oásis no meio daquele deserto. Eu posso me lembrar de uma vez que eu queria muito comer um chocolate, já falei isso. Eu queria muito comer um chocolate e não tinha dinheiro para comprar chocolate. E eu falei pro Telmo aquele dia: amor, tem dinheiro? Ele falou: não tem nem dinheiro e nem crédito, que é o pior.
Então, o nosso cartão já deu tudo que tinha que dar, nos abençoou, entramos no limite, não tem. E aquela tarde eu fui na casa de uma pessoa e ela disse assim para mim, incrível, estava hoje no mercado, nada a ver, né? Mas, bom, pode ser Deus, né? Uma barra de chocolate para ti. Sabe, você vê Deus no meio do teu vale, dizendo assim para você, eu sou o teu pão no meio do nada. Às vezes Deus permite algumas escassez só para dizer assim, ó, eu estou cuidando de você, eu estou te protegendo. E aquela mulher, de repente, ela descobre isso, que ela fecha a porta e ela começa a entender que tudo que ela precisava não estava fora da casa dela, estava dentro da casa dela, o recurso estava dentro. Tinha uma provisão dentro da casa dela. Agora eu lembrei realmente do que eu ia falar. A gente sempre teve uma condição financeira assim, apertada. E a Vitória participou de tudo isso. A Bela ainda é muito pequena, mas a Vitória, eu lembro que ela chegava e dizia assim, mãe, dá para nós comprar isso aqui? Eu dizia assim, 3 coisas no mercado. E eu orava para que as 3 coisas fossem 3 coisas baratas. Mas quando Deus fazia um milagre, por exemplo, o dia do chocolate que eu ganhei, eu lembro que eu chorei muito. Eu cheguei na mesa do café da manhã, estava eu, ela e o Telmo. E eu falei assim, eu fiz questão que ela visse que o azeite tinha derramado na nossa casa. Eu falei, ontem eu estava chorando, a gente não tinha um chocolate e tantas outras coisas, milagres que aconteciam. A Vitória participava de tudo. Essa mulher, ela toma uma postura, ela fecha a porta, mas ela não deixa os filhos fora do milagre. Ela inclui os filhos. Eu quero que você veja, sabe de uma coisa? Você vai precisar incluir os filhos nos teus milagres. Às vezes a gente vai ter que compartilhar com eles, sabe, filho? A gente não tinha dinheiro para ir naquela viagem. Pai e a mãe, trabalhou, mas sabe o que aconteceu? Deus começou a prosperar da graça, a gente vai conseguir agora. Você precisa permitir que os seus filhos vejam óleo escorrendo da onde que você não tinha condições. Era só Deus. Eu lembro da primeira vez que o sonho da Vitória não era ter uma festa de 15 anos, ela queria ir para a Disney, só que a gente não tinha dinheiro para ir para a Disney. Eu estava começando a ministrar poucos convites. E eu lembro que aquele dia a gente foi ministrar em Curitiba. E aí, o que acontece? Nós não tínhamos dinheiro, escute isso, para pedir o visto. Uma irmã aqui da igreja, muito querida, ela disse assim, não, deixa que o processo todo do visto eu faço para vocês de graça. Eu falei, então tá. Pagamos o nosso passaporte, assim, com dificuldade. E aí, eu fui Thelma, e o visto veio, visto de 10 anos. Eu falei, Thelma, o visto a gente tem, o resto. Aí nós pensamos assim, vamos ver financiamento para pagar em vezes. Olha isso, gente. Eu fui para Curitiba ministrar numa igreja lá, o Thelmo foi comigo nesse dia. Aí, cheguei no hotel e falei assim, Thelmo, eu vou responder uns directs do Instagram, porque naquela época dava ainda para responder. Tem um monte de direct ali para responder, eu vou responder. Ele disse, tá bom. Gente, quando eu comecei a responder os directs, tinha uma igreja de Orlando. E disse assim para mim, nós somos aqui de Orlando e a gente quer fazer um convite para você vir ministrar aqui. Aí eu assim, é sério isso? Eu falei, meu Deus. Eu assim, oi. E quais são as datas? As datas que a gente queria ir. Aí eles assim... Aí eu respondi, eu falei, sim, eu posso. Eu falei, meu Deus. Aí a moça assim, me dá 1 hora. Eu falei, temos 1 hora, vamos lá. Em 1 hora, ela disse assim, vocês vão vir ministrar, mas a gente quer abençoar a família de vocês. Eu falei, nós fomos de graça para o Magic Kingdom, para a Disney, todos os parques pagos. Quando eu cheguei na casa, no complexo da Disney, que eu disse assim, Deus, nós não teríamos condições. Uma casa linda. Tudo gratuito. A gente abriu a porta. Em cima da mesa estava a chave de um carro, o chip do celular, as pulseiras dos parques, a casa com todo o mantimento. E Deus falou assim para mim, existe óleo e unção que eu posso derramar onde você não imagina. Quando eu olhei para as minhas filhas, eu não tirei elas disso. Sabe o que eu fiz? Sentei com elas e falei, tá vendo isso aqui? O pai e a mãe nunca ia ter condições de fazer isso por vocês. Mas Deus, quando nós fechamos a porta sobre os nossos filhos e a nossa casa, desce o óleo, uma unção que nós nunca seríamos capazes de comprar.
Mas a partir daquele dia, escute, aquela mulher foi capaz de vender até o que ela nunca teve. Eu quero que você receba um óleo hoje de provisão na sua casa, na sua família. Quando você é honesto, escute, quando você é correto, quando você caminha com Deus, quando você não anda atrás do dinheiro, o dinheiro anda atrás de você. Bênçãos sem medidas te alcançarão. Graça sem medida te alcançará. E aquela mulher então, voltando para a dracma, ela perde uma dracma dentro de casa. Como recuperar um valor perdido? Primeira coisa, fecha a porta da tua casa. A primeira postura dela, faxina. Eu não sei você, mas quando eu limpo a casa, eu acho muita coisa. Quando eu vou limpar, principalmente a gaveta do lado da minha cama, que tudo vai ali, quando a gente começa a limpar, as coisas que estão perdidas começam a aparecer. Sabe uma coisa que faz a gente se perder dentro de casa? Sujeira. Deus está falando para ti aqui, você quer encontrar valores perdidos? Quer que eu derrame unção sobre a tua vida? Deixa a vassoura varrer. Deixa a vassoura passar por aqueles lugares que você talvez não queria que entrasse. Casamento, relacionamento, coisas escondidas. Sabe o que eu descobri? Que tudo aquilo que é escondido que nós temos dentro de casa, que é sujo, que é nojento, pode destruir a nossa família. Eu tenho falado com as mulheres aqui na quinta-feira. Tiago fala algo lindo. Quando você confessa seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa, quando você fala para o outro, quando você diz, olha, eu errei nisso, você é curado. Aquele pecado já não tem mais um lugar de destruição na sua vida. Ele passa a ser, na verdade, um grande testemunho. Eu quero te encorajar nessa noite. Se tem sujeira na sua família, na sua vida, no seu relacionamento, coisas escondidas, homem e mulher, no seu celular contra o seu marido e a sua esposa. Isso é sujeira. Falta de integridade, falta de verdade é sujeira. Quando você é uma coisa na frente, outra por trás, isso é sujeira. E muitos valores se perdem, muitas coisas se perdem no meio da sujeira. Deus está dando uma chance para nós hoje. Deixa eu passar com uma vassoura do Espírito Santo na tua casa. Deixa eu trazer à luz tudo aquilo que está escondido. Eu descobri uma coisa muito forte anos atrás. Eu lembro que eu tinha algo que precisava ser confessado, mas eu não tinha coragem de confessar de jeito nenhum. Um dia eu fui num culto, um pastor falou algo e aquilo entrou no meu coração de uma forma muito forte. Eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, tudo que é escondido é território do inimigo. Tudo que é treva na nossa vida é território do inimigo. É dele, não é de Deus. E quando ele tem um território dentro de nós, é como se ele pudesse habitar naquele território ali. Ele está ali. E eu lembro quando eu levantava as minhas mãos na adoração, no culto, eu tinha muita culpa. Aquele pecado vinha na minha mente, mesmo que eu não estava mais praticando ele, mesmo que ele não era mais comum na minha vida, ele ainda estava ali porque eu não havia confessado ainda para ninguém. E aquele pastor falou isso, você precisa praticar o confessar uns aos outros, o abrir para os outros. E eu lembro que naquela mesma noite eu chamei uma pessoa e falei assim, eu quero confessar. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, houve uma libertação. Depois do momento do louvor, quando eu estava com Deus, não existia mais culpa, porque onde existe a verdade, a transparência, não existe medo, não existe culpa. E Deus está falando aqui, se você quiser achar um valor perdido, se você quiser ser achado, você precisa permitir que a sua casa comece por uma faxina. O processo de limpeza do nosso coração, o processo de limpeza dos nossos sentimentos, perdão. Quando as mudanças que a gente tanto deseja ver nas outras pessoas, Deus diz assim, eu preciso primeiro que elas aconteçam em ti. Às vezes quantas mulheres vêm falar para mim, porque o meu marido precisa mudar, e Deus fala para mim, é ela que precisa mudar. Porque se ela mudar, muitas coisas vão mudar. Às vezes o homem chega, Telmo, a minha esposa precisa mudar, e a gente sabe que às vezes quem precisa mudar é aquele homem. Quando a gente permite que Deus fale conosco, começa a instruir o nosso coração. O que ela fez depois? Deixa eu ler aqui com vocês. Lucas, me ajuda aí, gente. É Lucas o quê? É tudo teste, saber se vocês estão ligados.
15:8? Primeira coisa que essa mulher faz, não é varrer a casa não, é acender uma lâmpada. E é onde eu falo, quando você confessa, coloca a luz. A Bíblia diz assim, a gente só pode ter comunhão com os outros na luz, não nas trevas. Você quer ver quando um relacionamento começa a ruir? Quando não existe mais luz, quando existe treva. Parece que não acontece nada, mas um espírito de falta de confiança começa a reinar naquele lugar. Já percebeu isso? A falta de confiança começa a reinar. Ou, não sei se já aconteceu com você, você chega no trabalho, você não sabe de nada que está rolando, mas tem a atmosfera daquele lugar está pesada. Pode ter certeza que tem alguma coisa ali que está acontecendo que você ainda não sabe. Isso é falta de luz. Toda vez que falta luz em relacionamentos, em lugares, em pessoas, a gente se sente perdido. Acenda a luz hoje na sua vida. Acenda. Primeira coisa, vamos botar a luz aqui. Você conseguiria organizar qualquer coisa sem luz? A gente não consegue. Seja claro nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Seja claro. Depois que ela varre a casa, ela toma uma postura. Ela começa a procurar. E eu vou dizer uma coisa para você. Seja intencional nas procuras na sua vida. Se o seu casamento está ruindo, seja intencional na procura da restauração do seu casamento. Se a sua área financeira está difícil, sua área profissional, como homem, você não consegue. A gente tem conversado com alguns homens que têm passado muitos momentos difíceis. Não conseguem se posicionar na área financeira, na área profissional. Sabe de uma coisa? Seja pontual aonde Deus te chamou. Você é o provedor da casa. Seja pontual naquilo que Deus, eu vou tomar essa posição. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje como homem. Eu digo assim, exemplo do meu marido. Uma das coisas que eu mais admiro no Telmo, e eu acredito que o que faz essa igreja estar tão organizada, o que faz as coisas acontecerem é que ele não procrastina. É hoje. Nós vamos resolver hoje. Até foi engraçado que na sexta-feira ele queria resolver um negócio, só que não era o dia, né, amor? Ele disse, eu vou resolver isso hoje. Eu falei, amor, hoje não, porque hoje está meio preocupado, está estressado, não é o dia. Mas de tanto que ele é de resolver, sabe porque eu vou te dar essa você que é homem. Tá difícil. Seja pontual na procura. Seja, por favor, intencional naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho que ser melhor nisso, é nisso que eu vou ser. Não vá para nem direita e nem esquerda. Seja pontual naquilo que Deus está fazendo. Essa mulher, ela procurou pontualmente o quê? Uma dracma perdida. Eu não sei você, mas eu já me distraí na faxina. A gente vai limpando e daqui a pouco a gente está em outro lugar. Seja pontual na limpeza, na procura. Seja pontual naquilo que Deus está falando. Existe um versículo que diz assim, aquele que me procura vai achar. Porque eu vou me revelar a Ele. Seja pontual. Você, mulher, seja pontual naquilo que Deus está falando para você que está perdido. Seja pontual na procura. Nós temos uma lacuna muito grande no Brasil de paternidade. Todos nós. Inclusive a padroeira do Brasil, né, o Brasil não tem um pai como autoridade, tem uma padroeira. Por isso que uma das coisas que as mulheres brasileiras têm mais dificuldade é na submissão. Porque já vem de cima. Algumas coisas a gente não tem noção das raízes que tem. Profundas. E todos nós viemos com algo muito interessante. O Brasil é um dos países onde a paternidade é mais machucada. Eu estava vendo algumas pesquisas dizendo que onde os maridos mais abandonam as suas esposas. Estava olhando sobre isso, onde as famílias são muito destruídas, muita sensualidade, prostituição. E isso causa, e estava falando, o que isso causa na vida do indivíduo? Uma das primeiras coisas que acontece na vida do indivíduo, ele se sente totalmente perdido, sem direção. Porque uma das coisas que um pai faz dentro de casa é dar direção. E essa sensação de estar perdido, a gente como pastor é o que a gente mais escuta. Pastor, eu estou me sentindo perdido, eu não sei para onde ir. Às vezes os homens não são tão expostos em falar, o homem internaliza muito mais do que externa, ele às vezes mata, né, dentro dele. Mas a mulher, ela tem essa necessidade de falar. Ela fala, eu estou me sentindo perdida. Quando a gente vai olhar a raiz disso,
É uma paternidade machucada, é uma paternidade ferida. Deus está falando nessa noite aqui, fecha a porta da tua casa, porque a cura que eu quero fazer é dentro da tua casa primeiro. Não adianta você olhar para fora, não adianta você procurar lá nos seus pais, não adianta procurar na sua família, tua parentela. Eu quero começar dentro da sua casa, dentro da sua família. Sabe, Deus está falando com algumas pessoas hoje aqui, você está abrindo demais a sua casa, fecha ela um pouco. Porque alguns milagres só acontecem quando você fecha a porta. Porque quando essa mulher for abrir a porta da casa dela para derramar o azeite que ela tinha recebido, ela tem condições de derramar azeite sobre pessoas, mas antes ela não teria. Sabe qual é o problema? Quando nós abrimos a nossa casa da maneira errada e no momento errado. Não abra a sua vida, não conte seus planos, seus sonhos. Gente, você, por favor, cuide com o que você posta. Cuide com as conversas, cuide. Deus está falando para você, eu posso fazer milagres na sua vida, mas eu preciso que você se posicione. Essa noite eu vejo que Deus quer encontrar valores perdidos, mas Ele quer derramar um óleo de unção na vida de cada um de nós. Até ministerialmente eu lembro que há uns anos atrás Deus falou comigo, filha, eu quero que você largue tudo por um ano. Que você vá para dentro da sua casa, feche a porta da sua casa. Para mim foi tão difícil, porque se a gente for ver hoje, ministerialmente, as pessoas gostam da exposição, gostam de expor. E eu falei, Deus, mas se eu ir para dentro da minha casa, fechar a porta, eu vou estar indo no caminho contrário, talvez eu não vou abortar tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida. E Deus falou, não, filha. Porque eu preciso primeiro que o óleo da unção corra dentro da tua casa e depois fora dela. Eu lembro que naquela época eu falei para o Temo, eu vou ficar dentro de casa, eu vou nos cultos contigo, mas eu não vou mais estar no ministério por um ano. Ele falou, tudo bem. E eu lembro que a minha primeira experiência foi com uma gaveta. Eu fui abrir uma gaveta para organizar, porque muitas vezes o ativismo religioso ele é hoje um dos maiores inimigos da família. Às vezes a mulher está tão dentro da igreja que ela esqueceu do casamento, dos filhos do marido. Eu posso me lembrar de um caso que aconteceu, de uma família que chegou até nós, muito feridos. A menina deles foi abusada por um avô, que não era avô, era casado com a avó. E a menina ficava muito com a avó porque eles tinham de segunda a segunda reunião e compromisso dentro da igreja. Eles vieram muito magoados, feridos. Como a gente estava dentro da igreja, no ativismo. Pessoas perderam casamento, perderam famílias por causa do ativismo religioso. E eu lembro que naquela época nós íamos pastorear entrevistas de segunda a segunda. Nós não tínhamos esse entendimento. E tinha vezes que a gente não ia 7 vezes na semana para a entrevista, nós íamos 8, porque no domingo nós íamos de manhã, voltávamos para almoçar e voltávamos à noite. Eu com filho pequeno, a minha casa estava assim. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz naquela segunda-feira, depois da palavra, eu fui abrir aquela gaveta, a gaveta não abria. Quando eu abri a gaveta, pulou um monte de coisa. Gente, ali tinha vela, pilha, que eu não usava mais do controle, que eu não sei porque que a gente joga dentro da gaveta de novo e bota nova dentro do controle. Tinha lembrancinha do casamento. O filho da minha amiga já estava com 14 anos e eu estava com a lembrancinha do nascimento dele dentro daquela gaveta. Eu comecei, aquele dia, quando eu abri aquela gaveta, eu comecei a chorar, quando eu comecei a limpar ela, porque Deus falou assim, ó, toda reforma, toda restauração, toda unção que eu vou trazer através da tua vida vai começar primeiro dentro da tua casa. Dentro dos lugares que eu te confiei. O Senhor falou para mim, essa gaveta aqui não é responsabilidade do teu marido, mas é tua. Por isso que eu disse para ti, fica em casa. Sabe, comecei a aprender naquele 1 ano a entender que alguns milagres só acontecem com portas fechadas. A entender que existia um óleo que queria correr num jantar à noite, nós 4. Às vezes, a minha filha chegava em casa com o coração machucado, e aquele óleo vinha e curava primeiro a minha família. Eu comecei a entender que, às vezes, fechar a porta da nossa casa e deixar Deus fazer é a melhor coisa que nós podemos. O Senhor está falando com você e você está abrindo demais. E a escassez está batendo a porta, os credores estão chegando.
Você está se sentindo perdida. Deus está falando assim para você: e eu quero encher a sua casa de um óleo novo, de provisão e de graça nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. Sabe uma coisa que eu aprendi nessas duas histórias? A primeira é que essa mulher só pôde abrir a porta depois do milagre. Escute, espere o milagre acontecer, depois abra a porta. Posso ouvir um amém? A viúva só pôde abrir a porta depois do milagre. E aquela mulher que achou a dracma, olha o que ela fez. Quando ela acha a dracma, porque ela vai achar, ela reúne todas as suas amigas e diz assim, ó: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma. Aquilo que estava perdido foi achado. Você não pode celebrar antes de achar. Aí você pode convidar as pessoas para ir na sua casa, porque a dracma foi encontrada. Aí é hora de você abrir a porta e dizer: olha, porque você tem um testemunho, porque você tem algo. Escute o que eu vou falar. Cuidado para você muitas vezes não entender as estações de Deus na sua vida. Às vezes tem pessoas aqui que você está vivendo um momento mais solitário, de mais solitude, você não está entendendo. Você está querendo abrir a porta e Deus está falando: filha, a palavra que eu estou falando para você nessa noite é: fecha a porta. Deixa eu fazer primeiro dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da tua empresa. Às vezes você vai precisar guardar mais para permitir que Deus faça. Existe um óleo de provisão nessa noite também para as famílias aqui. Talvez você está com o coração tão preocupado. Amanhã é segunda-feira, o Thelmo mesmo falou, né? Lembrando dos boletos. Mas existe uma provisão quando você obedece à voz de Deus. Aquela mulher, ela foi no lugar certo. Você hoje está aqui no lugar certo, recebendo uma direção de Deus. Deus está falando para você: filho, filha, fecha a porta. Quando você fica comigo, quando você deixa ser o seu Deus, o Deus da sua família, o Deus do seu marido, o Deus dos seus filhos. Talvez você não é mais casada, você não tem mais o seu marido. Você é uma mulher que sustenta a sua casa sozinha. Amanhã pela manhã seus filhos vão para a creche cedo. Você tem que trabalhar o dia todo, pegar eles à noite. Escute o que eu vou falar para você. O Senhor é o teu marido. Ele está dizendo assim: fecha a porta. Nada vai te faltar. Minha unção está vindo sobre você. Sabe o que eu quero fazer nessa noite? Eu quero orar por você. E essa direção veio para a sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Você tem vivido tempos que você não ousa mais nem sonhar, porque você vai dizer assim: não, é impossível para mim. Deus está falando assim: não fale que é impossível, porque eu sou o Deus do impossível. E eu posso derramar óleo na sua vida. Sabe, é como se Deus nessa noite estivesse enchendo você de uma fé. Escute, se você se posicionar, se você colocar luz, se você limpar, se você procurar, você vai achar. E o óleo vai começar a correr dentro da sua casa, da sua família. Eu queria que você levantasse as mãos, se essa palavra é para você. Se é para mim essa palavra. Eu precisava dessa direção. Eu precisava entender o que eu deveria fazer. Oh Pai, essas famílias, Deus, tantos homens e mulheres com as mãos estendidas, Espírito Santo. Oh meu Deus, eu quero fazer algo nessa noite. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você, vem. Vem, você que essa palavra foi para você, para sua casa. Venha você e a sua família, isso, venha. Nós vamos orar por você. Isso, vem. Se posicione, comece a se posicionar. Isso. Deus está dando direções claras para você. Fecha a porta da tua casa. Isso. Fecha a porta. Aqui no meio tem lugar, ó. Às vezes não é para as pessoas que você tem que correr. As pessoas só têm vasilhas vazias para nos dar. Escute isso. O óleo não está nas mãos das pessoas. As pessoas só têm vasilhas vazias para nos dar. Às vezes nós corremos para as pessoas e não entendemos. A verdade é que o óleo só escorre do pouco que temos quando nós confiamos Ele a Deus. Isso. Deus está produzindo hoje na sua casa um tempo novo. Eu vejo isso hoje nas famílias aqui. O Senhor está falando: fecha a porta ao redor da tua casa, dos teus filhos. Deixa eles ver os milagres. Começa a compartilhar com os seus filhos, muitas vezes até as faltas. Começa a orar.
Começa a orar. Eu posso me lembrar de uma vez, a gente não tinha como adquirir algo, e eu falei assim para as minhas filhas: vamos orar? Vamos orar por isso? E eu lembro que naquela mesma semana Deus providenciou. Eu tenho certeza que foi no coração delas que Deus queria falar e dizer assim: eu sou um Deus presente, eu sou um Deus que não falho. Quando você permite que Deus venha na sua casa, quando você permite que a unção de Deus toque primeiro a sua família. Talvez você veio para o culto até brigado com o seu marido, porque tem tantas coisas acontecendo na tua família, tantas faltas. E Deus está falando assim: eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família. Fecha a porta, que o óleo vai descer. Enquanto nós cantamos essa canção, fale com o seu Deus, diz assim: Deus, muitas vezes eu me sinto tão perdido, Senhor, sem saber para onde ir. Mas essa noite eu tomo uma decisão. Eu quero fechar a porta da minha casa, da minha família. Eu vou me fechar contigo, Deus. Porque a resposta que vem, ela não vem de fora, ela está dentro da minha casa. A resposta não está no coaching, a resposta não está no pastor, a resposta não está no outro. A resposta está no pouco que eu tenho na minha casa, quando eu entrego ele nas tuas mãos, quando eu decido colocar nas tuas mãos. Enquanto nós cantamos, faça isso. Entregue o seu pouco para Deus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena o santo, pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Sabe por quê? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. O quê?
Em nome de Jesus, Pai, nós como famílias aqui, como igreja, nós fechamos a porta para o medo, para a incredulidade. Nós fechamos a porta, Deus, em nome de Jesus, do orgulho. Nós fechamos a porta agora e nós protegemos a nossa casa. E nós declaramos que dentro da nossa casa, ainda que exista um pouquinho só de azeite, ou se existe ainda algo valioso que foi perdido, nós sabemos que a resposta está dentro da nossa casa, quando nós nos alinhamos à Tua vontade. E nessa noite nós nos alinhamos à Tua vontade, Deus. Eu quero orar sobre as famílias, que haja provisão e graça. Onde existia medo, desespero, a provisão do Senhor. O Senhor falou especificamente na noite aqui para alguns homens, alguns pais de família, algumas famílias que têm passado crises terríveis. Tem sido difícil, você pensou até em desistir. Deus está falando assim para você: não desista. Não desista, a minha graça ela é suficiente para você. É no resto do azeite, escute, é no resto do azeite, é em algumas perdas que o Senhor vai se revelar a você. O Senhor vai mostrar que aquilo que você tem mais valor está dentro da sua casa, que você não precisa de muito, que você só precisa se alinhar à vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Nessa noite, como igreja, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, não pelo óleo que o Senhor pode derramar, mas pela tua presença na nossa casa, pela tua graça na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Ele?